Se nós vamos voltar a falar de política, de CPI, com Paulo Pozonoff, comentarista aqui da PAN. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Bom, Paulo, nós estamos tendo hoje, agora está até no intervalo, mais uma CPI em que o depoente fala parcialmente, dá informações contraditórias. Foram aquelas tentativas de negociação paralela. Nesse caso, o que eles estão investigando foi uma garantia que teria sido dada por essa instituição, o Fibbank, não é, que faturou R$ 1 milhão em 2020. Ele deu uma carta de fiança de R$ 80 milhões para a Precisa Medicamentos, e aí não se sabe para quem, nem por quê, nem para quê, em quais condições, informações contraditórias. Continua esse emaranhado aí de irregularidades que se tentou cometer na aquisição de vacinas, não é? Denise, pelo que eu estou observando desse depoimento, é o mais confuso até agora. E os senadores ali de oposição, né, estão bastante alterados, nervosos mesmo. Houve até ali ameaça de prisão, mas daí o senador Omar Aziz mencionou o habeas corpus, daí colocou panos quentes. Ah, Como eu falei aqui pela manhã, esse caso é bastante curioso, porque ao longo de todos os meses a gente observou a CPI optar pelo improviso, né? Teoricamente, essa CPI era para investigar a gestão do governo federal na pandemia, só que a gente sabe que o intuito dela é desgastar e até no começo era derrubar o governo federal. Então, a CPI optou por várias linhas de investigação, sempre muito ali no improviso. E esse depoimento de hoje é o rescaldo, né, de uma dessas linhas de investigação. Eu estava pensando, enquanto eu assistia, que é curioso que a CPI partiu de uma ideia mestra, maior, né, mais ampla, de até uma coisa teoricamente bastante virtuosa. Vamos melhorar a gestão da pandemia, vamos aplicar vacinas, vamos melhorar todo o sistema único de saúde, de repente. E quando se vê, hoje a CPI está tratando de um caso menor, uma picuinha ali, uma especificidade, uma coisa que seria, eu acho que é um trabalho aí mais para a polícia, mesmo que tenha até um traquejo maior nesse sentido, do que senadores da República que deviam estar preocupados com questões mais amplas aí envolvendo a gestão da pandemia e eventuais casos de corrupção que eles não conseguiram comprovar até agora. Foram tentativas, né, de corrupção, na verdade, de superfaturamento, de compras irregulares de vacinas, várias iniciativas envolvendo várias empresas, inclusive essa que está prestando depoimento agora. Paulo, eu peço que você acompanhe, porque eles acabaram de retomar os trabalhos agora. Quem está fazendo as perguntas é o senador Eduardo Girão, e quem é o depoente hoje é o Roberto Pereira Ramos Júnior, que comanda o Fibbank. Vamos acompanhar um pouquinho. Nós voltamos a conversar com o Paulo Pozonoff. Paulo, agora a gente vê mais uma vez que cada um usa o momento de fala, não necessariamente para fazer as questões, mas para defender teses também, né? Nós já tivemos teses do ponto de vista de tratamento contra a Covid, teses contrárias ao governo, teses de questionamento da situação dos estados, desse consórcio Nordeste. Enfim, é um palanque importante, né? Como eles não conseguem tirar nenhuma informação relevante que vá mudar os rumos da CPI do depoente, eles optam aí por usar o tempo para fazer propaganda, né, de si mesmo, para defender causas. Aí a gente está vendo o senador Girão acusando o consórcio Nordeste de gastos aí exorbitantes na gestão da pandemia. E, enfim, a gente vê aí a CPI, muita energia desperdiçada, Denise, e infelizmente não vai se refletir em nenhum benefício para a sociedade. Eu lembro que no começo da pandemia, uma pergunta que me faziam bastante, se a CPI ia se traduzir em algum tipo de benefício, alguma mudança de rumo até na gestão da pandemia, e os meses se passaram, e as semanas se passaram, e o que a gente viu é a CPI reduzida a isso, um palanque político bastante esvaziado, ainda mais agora, né, que a gente sabe que o relatório do senador Renan Calheiros só falta ali os retoques finais mesmo.
Ele nega, né, ele disse que ainda não está concluído, que foi uma informação falsa que foi veiculada, que ele ainda aguarda a definição de todo o processo aí dos depoimentos, e é muito material, né, Paulo? Pelas informações que nós temos, é muita coisa a ser avaliada que pode ser até produtivo do ponto de vista desse tipo de irregularidades que a gente tem conferido, se for um trabalho bem feito, né? Mas eu não acredito que seja um trabalho bem feito, porque é uma CPI que tem um vício de origem, sabe? A própria intenção da CPI não é investigar realmente a administração federal. O objetivo da CPI ele foi muito desvirtuado por esse caráter mais eleitoral, politiqueiro mesmo. Então eu não acredito que seja um trabalho bem feito. Ele vai colocar, só falta colocar mesmo um ponto final ali e talvez decidir que tipo de crime ele vai escolher para enquadrar ali o que ele chama de gabinete paralelo, os ex-ministros e até o presidente. No começo se falou em omissão, negligência, algumas palavras dela, alguns crimes desses, algumas tipificações dessas. E hoje em dia, né, nas últimas semanas, a gente ouviu falar em charlatanismo, curandeirismo. Eu acharia muito curioso ver o presidente de um país como o Brasil ser destituído do cargo aí, de repente, por causa de um crime de charlatanismo ou curandeirismo. Não deve chegar a esse ponto de modo algum, não é? Agora, eu acho que toda a discussão que a gente teve na primeira etapa, eu acho que pode ter colaborado para uma aceleração do trabalho do Ministério da Saúde no sentido da aquisição de vacinas, de se organizar melhor para a distribuição. Nós tivemos um avanço muito importante ao longo desse período e logo de início se confirmou que talvez o governo tenha sido um pouco vagaroso em acertos aí com a Pfizer, que era uma fornecedora importante, tanto que agora a gente vê muito do cronograma se baseando nas entregas da Pfizer, não apenas da Coronavac. Houve atraso nas negociações com a Coronavac e o que desviou um pouco o foco, eu acho que foi a denúncia do Luiz Miranda. Foi quando se começou a falar de negociações paralelas de vacinas, além daquelas que a gente sabia que poderiam ocorrer, não é? Que eram com os principais laboratórios, com vacinas que pediram mesmo registro na Anvisa. Covaxin, por exemplo, deu problema desde o começo. Essa pressão aí pelas vacinas talvez tenha mesmo causado um efeito benéfico. Mas aí eu fico me perguntando se a gente precisava de uma CPI, e até uma CPI que se arrasta, né, e vai por esses caminhos aí mais tangenciais, adjacentes. Eu fico me perguntando se uma pressão política virtuosa não seria possível fora aí da esfera de uma CPI. Uma das coisas, inclusive, que a CPI fala muito é que o caso de corrupção envolvendo compra de vacina foi interrompido, né? Esse processo corrompido, ele foi interrompido por causa das investigações da CPI. Só que é curioso de ver a oposição dizer isso como se fosse uma coisa ruim, não é? Eu acho bastante bom que a gente tem aí o Ministério da Saúde disposto a perceber que, de repente, estava aí por um caminho que não era dos melhores e, diante de alguns indícios, interrompeu, né? Cancelou ali, anulou o contrato com esses entes aí comerciais mais do que suspeitos. Perfeito. Ouvimos o Paulo Pozonoff. Paulo, mais uma vez, obrigado. Uma boa tarde para você. Boa tarde a todos.